A comandante-chefe do exército iraniano acabou de anunciar uma recompensa em dinheiro por matar ou capturar militares americanos. E dobrou o valor se a pessoa que fizer isso for uma mulher. Bem-vindos de volta ao Axis of Truth. Eu sou Emily Schrader. E no domingo, o general de divisão Amir Hatami, comandante-chefe do Exército da República Islâmica, anunciou que qualquer iraniano que capturar ou matar um militar americano receberá $30 mil. E se a pessoa que fizer isso for uma mulher, a recompensa é dobrada para $60 mil. Agora, isso é especialmente absurdo quando você considera o fato de que os iranianos nem conseguem comprar pão ou carne. Ainda assim, isso está sendo vendido ao público como algum tipo de campanha patriótica de financiamento coletivo para dar um tiro em um americano. Literalmente, me diga de novo como isso não afeta os Estados Unidos. Este é o homem que comanda todo o exército do Irã, colocando publicamente um preço pela vida de cidadãos americanos. E não se esqueça de como o regime ameaça frequentemente assassinar o presidente dos Estados Unidos. Enquanto isso, o presidente Trump continua incomodando eles com seus comentários sobre os Estados Unidos serem donos do Estreito de Hormuz, o que provocou esse pequeno surto do próprio Hatami. Dá uma olhada. O criminoso americano diz que quer fazer do Estreito de Hormuz parte do território dele. Eu declaro esse crime. Primeiro, você está completamente errado. Foi uma calúnia deliberada. Que grande erro foi dizer que era brincadeira. Até a brincadeira foi um erro enorme. Agora, ele continuou falando sobre como a República Islâmica tem guardiões que vão quebrar as pernas dele. Mas toda essa conversa fiada não vem só do Hatami. Veja o membro do parlamento Mojtaba Zahag, que postou tanto em farsi quanto em árabe, pedindo aos jordanianos que tomem uma base aérea dos Estados Unidos e capturem soldados americanos no momento em que mísseis iranianos a atingirem. Outro membro do parlamento, Amir Hossein Saberi, disse que os líderes dos países árabes que abrigam bases americanas também deveriam ser alvos de retaliação, junto com autoridades israelenses e americanas. Ele chegou a chamar de idiotas os próprios oficiais do seu governo por terem pedido desculpas a esses estados árabes depois que o regime atingiu repetidamente bases americanas e outros locais em seus territórios. Mas e quanto ao cara que supostamente está liderando toda essa negociação, Ghalibaf? Com certeza ele não está pedindo violência. Afinal, ele é um negociador, não é? Bem, não exatamente. Essa semana ele foi à TV estatal e disse que o regime alcançou uma vitória genuína. Dá uma olhada. Quero dizer que hoje, em uma guerra injusta, liderada pelos Estados Unidos e pelo regime sionista, nosso povo agiu com coragem, bravura, sinceridade e habilidade militar. Como um servidor, como um irmão que conhece os detalhes do trabalho, digo isso com todo o meu ser. Nós vencemos de verdade nesta guerra, tanto no aspecto institucional quanto no aspecto político. Naquela primeira entrevista durante a guerra, Ramazan, no meio da guerra, eu mencionei que, quando falo dessa guerra, não quero dizer que estávamos enfrentando o exército dos Estados Unidos ou o exército do regime sionista. Não. O que quero dizer é que os Estados Unidos e Israel, com objetivos claros e definidos, com 9 objetivos específicos declarados oficialmente, por escrito e repetidamente, disseram: eu acho. Disseram que nos atacaram sem motivo algum. Mas, de fato, nenhum desses objetivos foi alcançado. Esse foi o maior fracasso absoluto dos Estados Unidos. Não era o objetivo deles, e sim do regime sionista. Não parece realmente alguém que queira fazer um acordo. Só estou dizendo, talvez alguém devesse avisar o presidente dos Estados Unidos. Lembro vocês que esse é o mesmo cara que passou a semana passada no X zombando do Trump, chamando a diplomacia dele de teatro repetitivo e acusando de intimidação, promessas quebradas e fake news. E então, quando Trump recuou de um ataque planejado e começou a falar sobre um acordo sobre Hormuz, Galiev afirmou que foi graças a ele ter entrado na cabeça do presidente que Trump desistiu. Dá uma olhada. Eles abriram o Estreito de Hormuz. Vão fazer isso. E quando vi o Irã, eu o impedi. Disse que não, que a gente tinha um acordo.
Na hora que vi isso, eu o impedi e disse que não tínhamos acordo. Falei para os mediadores: se esse tweet não for apagado agora, vamos atacar. Não temos acordo. Falei para os mediadores: se esse tweet não for apagado agora, vamos atacar. Vamos atacar. Do jeito que eu falei, por favor, venham aqui e olhem para o que está escrito no estreito. 58 minutos depois, Tarané Bakché. Memorando de entendimento. Você não tem Islã? Essa conversa, essa guerra. É isso que significam as negociações, luta. Bem, aqui está algo que ele também admitiu inadvertidamente em seus comentários recentes, que o povo iraniano, na verdade, não sentiu que venceu, o que faz sentido. Que o regime não conseguiu transmitir essa vitória corretamente, nas palavras dele, para seus próprios cidadãos. Bem, só para avisar, se você precisa transmitir uma vitória para pessoas que viveram essa vitória, então não foi uma vitória. O povo iraniano não está com esse regime, e Galibaf e todo o regime não os representam. Mas enquanto Galibaf estava se gabando na TV estatal, veja com quem mais o regime está gastando seu tempo. Eles executaram um jovem chamado Shahan na manhã de domingo, acusando-o de crimes contra a segurança e de ter deliberadamente atropelado policiais durante os protestos em Karaj, no dia 8 de janeiro. Então, enquanto o exército está oferecendo recompensas por americanos e o presidente do parlamento, o negociador, está comemorando uma suposta vitória na TV, o judiciário ainda está enforcando iranianos por causa dos protestos de 7 meses atrás. Vitória? Enquanto isso, a economia na qual eles supostamente são vitoriosos está desmoronando sob seus pés. A própria Agência de Alimentos e Medicamentos do Irã admitiu que 2/3 dos medicamentos no país tiveram aumento de preço 2 vezes desde março. E o custo de trazer medicamentos importados saltou de $3.000 por via marítima para $30.000 por via aérea. Esse é o mesmo valor de $30.000 que Hatami está oferecendo para matar um americano. Esse dinheiro poderia ter sido usado para trazer medicamentos para iranianos doentes. Mas não, a prioridade desse regime é sempre exportar terror e violência. A situação econômica no Irã é catastrófica. As pessoas não conseguem comprar pão em um país rico. Da mesma forma, o Irã está tão sem combustível agora que está importando gasolina premium e vendendo na sua própria bolsa de energia por um preço maior do que cobrava em novembro passado, em um país que está em cima de algumas das maiores reservas de petróleo do planeta. De novo, isso é vitória? Um regime que não consegue fornecer gasolina, nem remédios, nem sequer comida para o seu próprio povo, de alguma forma, ainda tem tempo e dinheiro para colocar recompensa pela cabeça de soldados americanos. Tem membros do parlamento dispostos a pedir que americanos sejam feitos prisioneiros. E como presidente do parlamento, está disposta a ir à TV estatal e declarar vitória sobre o país que estão ameaçando, mesmo enquanto os iranianos sofrem, e nada disso muda por si só. O bloqueio deve permanecer, por mais doloroso que seja, e o regime deve ser responsabilizado, sem acordos ou alívios financeiros que permitam ao regime continuar existindo. Agora, um fenômeno alarmante que só está crescendo, e quero começar esclarecendo que isso não é mais um problema apenas dos judeus. É uma prévia do que acontece com toda a sociedade livre que permite esse tipo de comportamento. Nas últimas semanas, vimos uma onda de ataques físicos contra israelenses e judeus se espalhar pelo mundo. Primeiro, veja o que aconteceu na Tailândia quando havia israelenses em um bar. Um grupo de turistas franceses, de origem norte-africana, ouviu eles falando hebraico e começou a atacá-los imediatamente, dizendo: "Vocês são israelenses?" Claro, não foi uma pergunta. Os israelenses correram para a porta dos fundos, encontraram ela bloqueada e então se trancaram em um banheiro do local. Os agressores arrombaram a porta mesmo assim, e até os próprios seguranças do bar se juntaram e começaram a espancar violentamente os israelenses com cacetetes. Agora, testemunhas dizem que a multidão gritava: Itzibá al-Yahud, matem os judeus. E claro, libertem a Palestina enquanto faziam isso. Um dos jovens teve as costelas, o maxilar, os dentes e uma vértebra das costas fraturados. Apenas algumas semanas depois, na ilha seguinte, na Tailândia, uma mãe de 62 anos e sua filha de 23 estavam fazendo uma trilha quando um homem apareceu, mordeu a orelha da mãe e a espancou até ela perder a consciência. Sua filha também foi agredida quando tentou protegê-la. As duas precisaram de cirurgia. Há inúmeros incidentes semelhantes, incluindo um da semana passada, em que o zoológico na Tailândia recusou a entrada de uma turista israelense e uma criança, e depois deu uma cabeçada violenta nos israelenses. Veja só. Ok, bye bye. Ei, tudo bem. Nós estamos indo embora. Estamos indo embora porque estamos bem. Sério, qual é o seu nome? Tchau, tchau. Não fizemos nada para você aqui. do meu lugar. Ei. Tudo bem.
Sério? Qual é o seu nome? Tudo bem. Estamos indo embora. Mas ei. Ok. Estamos indo embora. Tchau. Fico curiosa sobre o que ele pensa. Bem, em Belfast, isso aconteceu neste fim de semana. Jonathan Harvey e Dava Abbas, nossos jornalistas da i24 News, estão filmando um documentário sobre o aumento do antissemitismo na Europa, entrevistando pessoas na rua, perto de uma área de bares na Irlanda. Um homem local percebeu que eles eram de uma rede israelense, gritou F Israel, e então tentou arrancar a câmera das mãos deles. Quando isso não funcionou, ele jogou uma caneca de cerveja de vidro na cabeça de Abbas, abrindo um corte que realmente precisou de atendimento médico. Vamos dar uma olhada. Ok, o que foi? O que foi? Não encosta nele! Qual é o problema? Pare de me gravar! Por favor, senhor! Polícia, por favor! What's the problem? Don't touch him. What's the problem? Stop recording me. Please, mister. Police, please. Por que você me chamou? Bem. Carro? Touch What him. are you recording me for? We're going to the police. We're going to the police. You wanna go to the police? We're going to the police, yes. You wanna go to the police? Yes. No. No, me dog. Hey. You wanna record me? Why you record me? Hey, for, you security. pervert? Hey! Ei, não me toque! Ei, você quer me gravar? O que você está gravando? Ei, segurança, por favor. O quê? Polícia, por favor. Por que você está me chamando? Bem, claro, pare de gravar, famoso. Está tudo bem. Ele te acertou com uma garrafa ou te agarrou? Atacando o cara? Cenas inacreditáveis. Eles estão gravando sobre o antissemitismo e também são vítimas disso. Bem, então tem Las Vegas, e nessa eu realmente estava lá. Meu parceiro, na verdade, Youssef Haddad, que é um cristão árabe israelense e veterano da Brigada de Golã das FDI, sentou-se para debater com 10 ativistas anti-Israel no podcast Digital Social Hour. Agora, uma das pessoas que participou foi Denis Feitosa, também conhecido como Death Noodles, que acabou de concorrer ao Congresso no 30º Distrito da Califórnia e perdeu com menos de 5% dos votos nas primárias. E ele passou toda a gravação gritando coisas como assassino genocida e matador de bebês para Youssef, claro, por ter servido ao seu próprio país. Ele também agrediu Youssef 2 vezes durante o debate, tentando provocar uma briga, e depois deu a volta na mesa como se quisesse atacá-lo antes que outras pessoas o segurassem. Depois, ele esperou no estacionamento e tentou enforcar Youssef por trás, enquanto Youssef estava filmando alguma coisa, como um covarde. Agora, 2 espectadores tiraram Feitosa de cima de Youssef, enquanto Youssef se virou em legítima defesa e acertou um soco. Veja você mesma. E sim, sou eu mesma gravando. Como eu disse, eu estava no local. E essa foi, na verdade, a 3ª vez que Feitosa tentou agredir Youssef. Sério, cenas totalmente ridículas. E esse cara tem ligações totais com os Groypers, Nick Fuentes e outros neonazistas. Então, é muito preocupante que isso tenha acontecido. Mas logo depois, Youssef realmente fez um boletim de ocorrência com a polícia de Las Vegas. Mas pra mim, é interessante porque isso aconteceu em um dia particularmente auspicioso, que realmente ficou marcado pra mim. Foi exatamente 20 anos depois que Youssef foi atingido por um míssil do Hezbollah no Líbano, quando era soldado das Forças de Defesa de Israel. 2 décadas depois, vemos o mesmo problema. Quando as pessoas não conseguem vencê-lo com fatos, tentam vencê-lo com os punhos, ou, em alguns casos, com mísseis. A próxima aconteceu em um salão de sobrancelhas na Old Town Alexandria, Virgínia. O salão se chama Karimi Brows, de propriedade de uma mulher chamada Fatana Karimi. Uma cliente israelense-americana foi para um atendimento de rotina e estava tendo o que ela achava que era uma conversa calorosa com sua esteticista sobre um romance que ela havia escrito, um que abordava personagens judeus e muçulmanos, construindo algum tipo de amizade. No momento em que Fatana Karimi descobriu que a cliente era israelense, porém, ela a expulsou, acusando-a falsamente de falar sobre política, quando estava óbvio qual era o verdadeiro problema. O pior de tudo é que ela literalmente ficou com o depósito da mulher, recusando-se a devolvê-lo, depois a filmou sem o seu consentimento e postou o vídeo ela mesma, atacando a cliente israelense. Tudo isso enquanto insiste que não quer falar sobre política. A lei da Virgínia proíbe especificamente a discriminação com base na origem nacional em qualquer estabelecimento aberto ao público. Então, isso não é uma área cinzenta. É um crime que ela literalmente se filmou cometendo. Dá uma olhada. Isso significa que você assinou uma foto e um termo de autorização, só ficava dizendo Israel, Israel, minha política. Não, de jeito nenhum. Eu pedi educadamente pra você não falar de política, não, de jeito nenhum. Eu achei que estávamos tendo uma ótima conversa sobre o Afeganistão, sobre uma cultura que eu realmente... Não, tudo bem. Obrigada.
E eu adoro isso. Eu ficava dizendo, isso é maravilhoso e eu amo o que você está fazendo tudo, mas eu não. Você deveria me devolver meu depósito. Eu não fazia ideia que você quando faria seus isso. fãs. Quando você diz coisas como Israelense e americana, e aí eu digo coisas tipo, eu realmente não falo nada no terror, mas Eu você não estava acredito fazendo em Israel. espaço. O que é totalmente normal. Você pode se defender o quanto quiser, mas isso é problema meu. Isso é coisa minha, mas você deveria me devolver o meu depósito. E se não devolver, vou ter que tomar medidas legais. uma ladra total e espero que ela seja responsabilizada ao máximo pela lei e que saia do mercado. Mas, finalmente, pelo menos para essa discussão, Manhattan. E essa aconteceu na sexta-feira à noite, na Sinagoga Central, no meio do serviço de Shabbat. Um homem de 46 anos, chamado Larry Montes, forçou a entrada e começou a gritar um insulto antissemita enquanto descia pelo corredor. Agora, enquanto a segurança o escoltava para fora, ele deu um soco no rosto de um congregante de 63 anos. Depois, cuspiu no segurança e deu uma cabeçada nele. Uma sargento do NYPD que estava de plantão o imobilizou no local. Montes agora está sendo acusado de 2 acusações de agressão, como crime de ódio, e uma acusação de dano ao patrimônio, como crime de ódio. Dê uma olhada nas cenas. Agora, você não vê toda a atividade ali, mas obviamente isso é algo que nunca deveria acontecer em nenhum tipo de serviço de Shabat, e na verdade, em nenhuma comunidade religiosa. Mas o fato de isso continuar acontecendo com judeus é claramente um resultado de pessoas como o prefeito, Mandani. A comissária da NYPD, Jessica Tisch, que na verdade cresceu naquela sinagoga, chamou isso de um evento profundamente doloroso e disse que um local de culto nunca deveria ser uma cena de crime, obviamente. E ainda assim, se você olhar as estatísticas, os judeus representaram 70% de todos os crimes de ódio na cidade de Nova York só no mês passado, apesar de serem cerca de 10% da população. Está muito claro o que está acontecendo. Um bar na Tailândia, uma calçada em Belfast, um estacionamento em Vegas, uma cadeira de salão na Virgínia, um santuário em Manhattan. E esses são apenas alguns dos incidentes recentes. Nenhuma dessas pessoas era soldado. Eram turistas ou jornalistas, uma convidada de debate, uma cliente, uma avó em oração. Mas o denominador comum aqui é o sentimento de direito e a desumanização dos judeus por parte de seus agressores. Em algum lugar na internet, alguém decidiu que israelenses, e agora judeus, de forma mais ampla, não têm direito à segurança física no momento em que são identificados. E de forma perturbadora, milhões de pessoas estão aceitando isso. Nenhuma causa, por mais justa que você ache que seja, te dá o direito de agredir outro ser humano. Mesmo que você acredite que alguém seja um criminoso de guerra, você não tem o direito de ser juiz, júri e executor. No momento em que aceitamos a violência contra alguém, por quem essa pessoa é, ou pelo que ela acredita, o contrato social que permite que sociedades livres funcionem já deixou de existir. Sempre começa com os judeus, mas nunca, nunca mesmo termina aí. Isso corrói a liberdade de expressão, a liberdade religiosa e as liberdades básicas de existir em público, até que não sobre nada dos valores que construíram o mundo livre em primeiro lugar. A tolerância à violência contra os judeus está sendo fundamentalmente normalizada em todo o mundo, em nome de uma falsa superioridade moral que, assim como nos décadas de 1930, na Europa, transforma os judeus em bodes expiatórios para todas as pragas sociais da época. Mas o que essas pessoas esquecem é que toda sociedade que se volta contra seus judeus rapidamente se autodestrói. E pelo que vemos na Austrália, Europa e América do Norte, eles estão bem encaminhados para um suicídio social. Só o tempo dirá, neste momento, se já é tarde demais. E agora, como sempre, temos as histórias boas, ruins e feias da semana. Quero começar com a nossa boa notícia dessa semana. 2 grandes acontecimentos vieram da Venezuela esta semana. Primeiro, as forças de defesa de Israel fizeram o que sempre fazem. 2 terremotos atingiram a Venezuela em junho e, tragicamente, mataram mais de 5.000 pessoas. Em poucos dias, Israel enviou uma delegação liderada pelo general de brigada Elad Edri. Não temos embaixada lá na Venezuela e não temos laços diplomáticos desde 2009. Mas isso não importa, porque quando a tragédia acontece, Israel está sempre lá para ajudar. 30 pessoas do Comando da Frente Interna mapearam 1.300 prédios danificados e entregaram à Venezuela um plano nacional completo de reconstrução, que acabou sendo aprovado em poucos dias, em vez dos meses que normalmente levaria. Eles fizeram tudo isso usando o uniforme das Forças de Defesa de Israel. Eles até participaram de um jantar de Shabbat com a comunidade judaica da Venezuela, que tem 5.000 membros enquanto estavam lá.
Agora, Edri disse que as pessoas lá ficaram com lágrimas nos olhos só de verem os uniformes das Forças de Defesa de Israel de perto. Depois que o rabino-chefe da Venezuela, Isaac Cohen, entregou uma carta diretamente para Rodrigues, pedindo que esses laços diplomáticos entre Israel e Venezuela fossem restabelecidos. E um dia depois, estava resolvido. Israel e Venezuela restabeleceram relações consulares pela primeira vez desde 2009, criando um canal de coordenação entre os países, com ambos os governos destacando a comunidade judaica da Venezuela como uma importante ponte histórica de amizade entre eles. 17 anos de nada. E o que trouxe isso de volta foi a equipe de busca e resgate das Forças de Defesa de Israel aparecendo para ajudar. Agora, tudo o que falta na Venezuela é Maria Corina Machado. E agora, a má notícia. O presidente Trump ordenou ao Pentágono que reduza os exercícios militares conjuntos dos Estados Unidos com a Coreia do Sul, aparentemente para punir Seul por se recusar a ajudar os Estados Unidos a desnuclearizar o Irã. Bem, essa é uma decisão errada por parte da Coreia do Sul. Também é uma resposta equivocada do presidente Trump. Na verdade, Trump citou seu ótimo relacionamento com o ditador norte-coreano Kim Jong-un. Sério? Então, um aliado democrático se recusa a aderir a uma política americana no Oriente Médio. E Washington responde enfraquecendo a prontidão militar contra uma ditadura com armas nucleares e passando pano para os crimes contra a humanidade cometidos por eles. Sem contar o fato de que agora ele está politizando exercícios militares com aliados. Só para lembrar, a Coreia do Norte acabou de retomar os testes de mísseis balísticos. Seus soldados agora ganharam experiência de combate lutando pela Rússia na Ucrânia. E Kim continua expandindo seu arsenal nuclear enquanto ameaça a Coreia do Sul, o Japão e os Estados Unidos. Então, por que apoiar a Coreia do Sul é do interesse dos Estados Unidos? Bem, primeiro, a aliança ajuda a dissuadir uma guerra nuclear. As tropas americanas e exercícios conjuntos, como o que está acontecendo agora, que Trump quer cancelar, fazem pessoas como Kim pensarem duas vezes antes de atacar a Coreia do Sul ou atacar forças americanas e aliados em toda a região. Em segundo lugar, a Coreia do Sul é uma parceira democrática, econômica e tecnológica importante. Ela é central para as cadeias de suprimentos americanas de semicondutores, baterias, construção naval e manufatura avançada. A segurança da Coreia do Sul afeta diretamente a economia americana. Em terceiro lugar, a credibilidade dos Estados Unidos está em jogo. O Japão, Taiwan e todos os outros aliados dos Estados Unidos observam como Washington trata a Coreia do Sul. Se os Estados Unidos transformarem compromissos de defesa em moeda de troca, China, Rússia e o regime islâmico vão perceber. Essas declarações colocam em risco os aliados dos Estados Unidos e beneficiam os inimigos do país. A Coreia do Norte não é apenas um governo autoritário qualquer com o qual os Estados Unidos discordam. É um dos estados totalitários mais brutais da história moderna. É isso que Washington está recompensando enquanto pune um aliado democrático. A Coreia do Norte mantém campos de prisioneiros políticos, onde o regime comete assassinatos, tortura, estupro, escravidão, fome deliberada, abortos forçados e infanticídio. Eles praticam punição coletiva multigeracional, ou seja, pessoas podem ser presas ou perseguidas por causa de uma suposta ofensa política de um dos pais ou de um parente. Crianças podem herdar a punição do Estado por crimes que nunca cometeram. Também isolou e deixou deliberadamente sua própria população passar fome, enquanto gasta seus recursos em armas nucleares, mísseis balísticos e o estilo de vida luxuoso para a dinastia Kim. Inúmeros norte-coreanos foram executados ou enviados para campos de trabalho forçado por consumirem mídia estrangeira ou tentarem escapar. Mas Donald Trump é amigo do opressor deles, então está tudo bem. Como os aliados dos Estados Unidos podem confiar nos Estados Unidos se Washington pune parceiros democráticos por qualquer discordância política, enquanto oferece concessões e elogios a ditadores só porque o presidente gosta do relacionamento pessoal que tem com eles? A Coreia do Sul tem todo o direito de decidir se participa ou não de uma operação contra o regime islâmico. Eu acho que eles deveriam participar. Os Estados Unidos também têm todo o direito de discordar. Mas enfraquecer a defesa da Península Coreana não pune os políticos de Seul por sua posição. Isso recompensa Kim Jong-un, e isso é lamentável. E falando em coisas lamentáveis, nossa história lamentável da semana. Um cara assustador e fracassado, sobre quem já falamos neste programa antes, Dan Bilzerian, ou como eu costumo chamar, Dan Degenerado. Dan Degenerado decidiu concorrer nas primárias republicanas na Flórida contra o deputado Randy Fine, no 6º distrito da Flórida. E a campanha dele basicamente foi uma operação inteira de negação do Holocausto, com um nome na cédula eleitoral. Na preparação para as primárias, a conta da campanha dele postou um vídeo gerado por IA chamando Fine, que é judeu, de judeu gordo e de pequeno capanga assustador de Satanás. Também perguntando aos espectadores se eles deveriam revisitar as opiniões daquele pintor austríaco. Sim, Hitler. No vídeo, ele colocou chifres demoníacos em Fine e disse: "Precisamos só da América e nunca de Israel." Uma análise também mostrou que 33% de todas as postagens de Bilzerian sobre Fine eram antissemitas. Agora, pouco antes desse vídeo, alguém realmente pichou uma suástica em um dos cartazes de campanha de Fine.
e a resposta de Bilzerian não foi condenar isso. Ele divulgou seu próprio vídeo falso feito por IA, acusando Fine de ter forjado o crime de ódio contra si mesmo. Mesmo quando a TMZ perguntou diretamente a Bilzerian se Hitler era antissemita, ele não respondeu a pergunta. E agora é onde tudo fica ainda mais nebuloso. O advogado de Fine enviou uma notificação extrajudicial na semana passada para o comissário do condado de Lake, Anthony Sabatini, que comandava. Uma organização não registrada chamada Florida First Action Network despejou centenas de milhares de dólares em anúncios de TV, panfletos e mensagens de texto, atacando Fine sem nunca apresentar um relatório de divulgação à FEC. Agora, a advogada de Fine escreveu que eles têm todos os motivos para acreditar que esse dinheiro vem de fora dos Estados Unidos e disse em uma nota de rodapé que porque a entidade é, na prática, uma entidade fantasma, eles não descartaram que seja financiada por um governo estrangeiro hostil. E Sabatini não é um agente externo aqui. Ele também está na folha de pagamento da campanha de Bilzerian, recebendo cerca de $10 mil. E a sede da campanha de Bilzerian consta como sendo no próprio escritório de advocacia de Sabatini. Que conveniente! E de onde vem o próprio dinheiro de Bilzerian? Bem, ele emprestou $1 milhão do próprio bolso para a campanha, mas seu maior patrimônio declarado são 146 milhões de ações em uma empresa que está atualmente sob acusação federal, avaliadas em $1 por ação, mas ninguém fez uma avaliação independente. O próprio pai dele está enfrentando acusações federais de fraude por supostamente desviar dinheiro para os negócios de Dan, enquanto deve mais de 180 milhões em condenações judiciais. Então, entre as próprias finanças dele e a organização fantasma que está veiculando propagandas negativas para ele, boa sorte em conseguir uma resposta direta sobre quem realmente está financiando essa campanha. Na verdade, porém, o fato de essa disputa ter sido minimamente competitiva já diz muito sobre para onde partes do Partido Republicano têm caminhado. Fãs de nazismo como o degenerado Dan não deveriam ser bem-vindos em nenhum partido político. Infelizmente, essa é a situação nessa semana. Vamos torcer para que na próxima semana tenhamos histórias mais positivas para compartilhar. Mas, por enquanto, isso encerra o nosso programa desta semana. Se você quiser ficar por dentro de tudo o que está acontecendo com a República Islâmica ou com Israel, não deixe de me seguir no X e no Instagram. Eu sou Emily Shader e este foi o Axis of Truth na JNS. Até a próxima semana.